Porque se a gente depender do modelo de educação atual, você não vai ser preparado para ser um empreendedor nesse país. Ponto. Let's go. I wake up to a little. Olha, Dabush, vou te fazer não é uma confessão, eu compartilho isso quase que diariamente do podcast. Quando eu comecei aqui a trajetória do podcast, eu estava num momento um tanto estagnado da carreira e eu queria entender, ter a chance de conversar com pessoas que talvez ali, naquele momento, eu não tivesse como financeiramente ter uma mentoria, sabe? Eu pensei, eu consigo produzir um podcast, eu já fiz isso para empresas, vou ter a chance ali de diariamente conversar com alguém para aprender. E olha, já são quase 300 entrevistados aqui, estou aprendendo muito, mas algumas coisas assim, e a conversa que eu estou tendo com você agora tem me confirmado alguns pontos assim. Eu não sei se faz sentido, eu não tenho a experiência de viver fora do Brasil, mas eu sinto que, de forma geral, a gente está com uma cultura de incentivo ao empreendedorismo, à marca pessoal, bem atrasado em relação ao restante do mundo, sabe? Porque parece que a gente está precisando, infelizmente, aprender isso. E, claro, não querendo roubar, digamos, o seu trabalho de outros empreendedores, mas aprender isso depois dos 30, 40 anos na internet, com alguém que também, a duras penas, aprendeu isso, do que ao invés de aprender na escola, né, Dalbojo? Porque se a gente depender do modelo de educação atual, você não vai ser preparado para ser um empreendedor nesse país. Ponto. Nem no primário, nem no educação fundamental, né, ginásio, médio, ensino médio, faculdade, não lhe ensinam liderança, tipicamente, raros os casos de vão lhe ensinar empreendedorismo, e muito menos vão lhe ensinar a ser uma marca. Ok? Então, raramente isso vai acontecer. Raramente isso vai acontecer. E por que isso não acontece? Não acontece porque não se tem interesse de que você se veja como tal. Porque a partir do momento que você não se vê como uma marca, você continua alimentando o sistema do modo como está. E o modo como está talvez interesse a muita gente. O modo como está talvez acaba fazendo com que alguns poderes se mantenham. Verdade. E olha, antes de se confirmando o que o Dalbojo está falando, antes que alguém fale que está aprendendo sobre empreendedorismo na sua escola, eu não sei se eu estou com uma visão errada, tá, Dalbojo? Mas aprender a cortar uma madeira ou emendar um fio não é empreendedorismo, tá, pessoal? Alguns dos governos aí estão te enganando. Renato, o que a gente tem que tomar cuidado? Porque daí sempre vem aquela amostra de um, né? Não, mas eu tenho aprendido. Não, mas... Claro, vão ter vários casos, de um aqui, outro ali, etc. O que a gente está falando aqui, pessoal, é o padrão de ensino e o padrão de trabalho nacional. Okay? Então vão ter células, vão ter cases, inclusive de sucesso, mas, no geral, ainda a gente continua muito atrasado com relação a esse aspecto. Então, ou você toma decisão, ou você toma atitude, você constrói o seu ecossistema de oportunidades a partir da sua marca pessoal, ou se você ficar esperando com que alguém lhe estimule, ou que o sistema educacional mude, ou que o modelo de trabalho das empresas em termos desse estímulo de lhe ver como uma marca ou como influenciador para ela mude, você está ferrado, você vai morrer de fome. A decisão está com você. Cada vez mais que moramos em países onde os modelos estão atrasados com relação a aspectos de empreendedorismo, cada vez mais, então, o peso está sobre o indivíduo, né? E não no governo, e não nas companhias, não nas instituições. Cada vez mais você tem que resolver e você tem que trilhar o seu próprio caminho. Grande parte não faz isso, por quê? Porque tem medo de alguma maneira com relação ao que vai acontecer, ao desconhecido. Como você não foi estimulado lá no passado, o empreendedorismo gera medo no Brasil, ele não é intuitivo. E segundo fator ruim é que grande parte do nosso empreendedorismo ele fale nos 2, 3 primeiros anos. E o porquê isso acontece? Né? Por que grande parte das empresas vão por água abaixo nos primeiros anos? Porque grande parte do empreendedorismo no Brasil não é vocacional. É por necessidade, é por desespero, é por uma agonia, é porque alguém te passou uma rasteira, você foi demitido, a sua empresa faliu e sobrou para você abrir alguma coisa rápido.
sem preparo, sem planejamento. Teve que saltar do avião sem ter paraquedas. Em resumo, é isso. Agora te vira. Me vira. Né? Então, se vira dentro disso. O que a gente vê hoje é esse cenário. Ponto. Isso é fato. Se é fato, cada vez mais não dá para terceirizar a responsabilidade que é sua, esperando com que governo, que escola, que academia, que universidade, que a sua empresa vão surgir com uma oportunidade milagrosa que vai salvar a sua vida. E diria, não sei se eu estou errado nesse pensamento, eu acho que até mais, não só para o empreendedorismo, né? Até para que você tenha uma carreira, mesmo se assim for o caso, né? Se é o que a pessoa quiser, queira, uma carreira de sucesso, né? Porque eu vejo que todo mundo está habituado a arrumar aquele primeiro emprego e provavelmente por não trabalhar a marca pessoal, é aquilo até o final da vida, né? E a vida, bom, conforme a gente vai envelhecendo, mais gastos vão aparecendo, né? Aquilo que a gente no começo da vida não é suficiente, né? Na infância, colecionávamos álbum de figurinha. Na fase adulta, a gente coleciona boleto, né? Que diz isso. Verdade. Então, aquele negócio. Pois, Dom Bosco, eu ficar dependente da minha empresa, 20, 30, 40 anos, de uma empresa, de um CNPJ, eu acho isso segurança, né? Eu não acho. Eu, Dom Bosco, não acho. Eu acho longe disso. E não tenho nada contra ficar anos dentro de uma empresa, mesmo porque eu já fiquei. Okay? A grande questão é você ter só aquilo como opção. E aí sim você está se metendo num grande enrosco. Porque quem está decidindo a sua vida é um outro CPF, que está lá dentro e você não sabe como vai acordar amanhã. Ou de que maneira está controlando aquilo. Parece... a história está aí para provar. Empresas que pareciam sadias, da noite para o dia, o cenário foi completamente diferente. E pegou todo mundo de surpresa, e cada semana aparece uma surpresa. Né? Não é Kinder Ovo, mas esse país, toda semana tem uma surpresa dentro. Muitas surpresas. Muitas surpresas. Tanto é que morar no Brasil, trabalhar no Brasil e empreender no Brasil, você tem que ser uma mistura do Chuck Norris com MacGyver. Sabe? Você tem que ser um super-herói ou qualquer coisa que passava no Telecine, Tela Quente, Supercine, eu acho que se chamava, Domingo Maior. Cara, cada um de nós tem que ser uma mistura de Kill Bill com Dragon Ball Z, seja lá o que Pikachu, sabe? Porque Jaspion, porque esse país aqui não é para amador. Não é para amador. Então, se você tem a sua vida, da sua família, dependente de 1, 2 CNPJs, você não tem controle, você acredita que aquilo é segurança, você deve estar maluco, batido a cabeça em algum lugar. Né? Ou 2, você não está entendendo o cenário econômico há décadas para entender que isso também está longe de ser uma segurança. Seja aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício, ou mesmo em Ohio, onde é que eu estou neste momento, os profissionais perceberam o seguinte, que não adianta apenas você ter hard e soft skills se você não é percebido dentro das suas qualidades e habilidades técnicas e comportamentais no mercado. Portanto, a sua marca pessoal é o que pode comportar toda essa sua experiência e suas formações e, de certa maneira, levar você a um novo patamar de carreira. E é sobre isso que eu, Dom Bosco, levando para vocês conteúdo fantástico com relação ao que vem por aí em termos de tendência de profissões para você se tornar cada vez mais inesquecível.